Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Quem já achou diz amém. Amém. A Bíblia Sagrada diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-los-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos dá uma lição maravilhosa. Jesus dando um ensino, Jesus ensinando sobre como construir em alicerce sólido. Como construir em um alicerce sólido. Mas antes da gente falar aqui sobre a casa edificada sobre a rocha, e antes da gente falar também sobre a casa edificada sobre a areia, nós vemos uma coisa importante nesse texto, dizendo assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Irmãos, esse texto aqui é maravilhoso. Esse texto aqui é maravilhoso. Nem todo aquele que fala sobre o céu faz parte do reino de Deus. Irmãos amados, Jesus está mais preocupado com o nosso comportamento do que com o nosso discurso. Muita gente apenas faz discurso de um verdadeiro cristão, mas na realidade não são verdadeiramente cristãos na presença de Deus. Tem muita gente que só tem discurso de cristão, mas as suas atitudes não são de um verdadeiro cristão. A sua vida não é uma vida de verdadeiro cristão. Muitas vezes, irmãos, o discurso de uma religiosidade está tomando conta do coração da pessoa, mas as suas atitudes estão longe de serem um verdadeiro servo de Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui interessante. Pessoas que muitas vezes se dizem cristãs, mas são viciadas. Pessoas que muitas vezes se dizem cristãs, mas não participam dos trabalhos da igreja. Pessoas que muitas vezes se dizem cristãs, mas vivem embriagadas, alcoolizadas. Pessoas que muitas vezes se dizem cristãs, se dizem servos de Deus, mas vivem puxando o tapete do coitadinho do irmão que está do seu lado. Pessoas que muitas vezes se dizem cristãs, mas não pode encontrar com outro irmão na rua, que vira o rosto para evitar de cumprimentar.
Pessoas que vivem dizendo que são verdadeiros cristãos, mas nunca relaram a mão na Bíblia para estudar a palavra de Deus. Pessoas que se dizem verdadeiros cristãos, mas não amam os irmãos que estão do seu lado. Pessoas que se dizem verdadeiros cristãos, mas maltratam o próprio pai, batem no próprio pai, desrespeitam o próprio pai. Irmãos, apenas discurso de cristão, mas não vive uma vida de verdadeiro cristão. Diz que é cristão, mas lá fora vive dando mau testemunho. Para as pessoas, para os amigos, para os colegas, vive dando mau testemunho, mas se diz cristão. Olha o que diz o texto aqui: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Isso não sou eu que estou falando, isso aqui é Jesus que está falando. Não é o pastor Josué da Silva que está falando, não. É Jesus, irmãos. Jesus aqui anuncia sobre como construir um sólido alicerce. Nem todo o que diz, ou me diz, ele diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Irmãos, e Jesus, você pensa que Jesus, ele parou por aqui? Não. Jesus, ele ainda foi mais fundo. Jesus pisou mais fundo ainda. Olha o próximo versículo que diz assim: olha, muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ou seja, nós entregamos profecias lá na terra em teu nome. Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, Senhor. Nós fizemos isso em teu nome. Lá na terra nós não fizemos muitas maravilhas em teu nome, Senhor. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Alguém pode estar pensando: ué, pastor, mas que conversa é essa? Que conversa mais esquisita é essa aí? Irmãos, está cheio de falsos profetas por aí. Você sabia disso? Está cheio. E isso, irmãos, não é coisa de hoje não. Isso é coisa lá do passado. Isso é coisa lá de trás, da época de Pedro, da época de João, da época dos apóstolos. O próprio apóstolo Pedro diz que haveriam falsos mestres e falsos profetas que enganariam a muitos. Naquele tempo já existiam os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? São aqueles que dizem aquilo que Deus não disse. É a Bíblia que fala isso, não sou eu não. Quem são os falsos profetas? São aqueles que colocam a mão na cabeça de alguém e profetiza que vai acontecer, só que não acontece nada. É o falso profeta. É aquele que diz que você vai ganhar um carro até amanhã e passa o dia inteiro de amanhã, você não ganhou carro nenhum. É o falso profeta. É aquele que diz que você vai casar, que disse que você iria casar até dezembro de 2017 e passou o dia 31 de 2017 e você não casou nada. Continua solteiro ou continua solteira. O que é o falso profeta? É aquele que disse para você: eis que você vai ter uma casa até o dia 31 de janeiro até o dia 31 de 2017, você vai ter uma casa, porque o papel já está assinado. Passa, irmãos, entra janeiro e nada de casa. É o falso profeta. É o falso profeta. Cuidado, a Bíblia diz assim: cuidado, porque no meio de vocês haverão falsos profetas. Olha, bem, irmãos, o que está dizendo aqui o texto não sou eu, não é o manual da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, é a Bíblia Sagrada. Não profetizamos em teu nome, Senhor.
não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos maravilhas em teu nome, Senhor? Jesus responderá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu vou contar um negócio aqui para vocês, mas não é para escandalizar ninguém não. Irmãos, um dia desses atrás, em um determinado programa, não vou dizer também aonde, nem quando e nem quem, o programa, para não causar nenhum desconforto, nenhum problema, mas através daquele veículo de comunicação, tem bastante gente escutando o programa, né? E através daquele veículo de comunicação, alguém ligou pedindo oração. Alguém ligou lá pedindo uma palavra. Uma palavra. Irmãos, e sabe o que aconteceu? A pessoa que estava fazendo o programa disse para quem estava ouvindo o programa do lado de lá, através do telefone, estava conectado, né, com o telefone no ar. A pessoa disse assim: olha, você já tentou se suicidar várias vezes, mas Deus não deixou você se suicidar. Você já tentou o suicídio, mas Deus te livrou. Irmãos, depois que terminou o programa, a pessoa conversou com outra e disse assim: mas eu nunca tentei me suicidar, eu amo a minha vida, eu amo a vida, eu vivo, eu amo, eu adoro viver. Meu Deus, nunca me passou pela cabeça esse negócio de suicídio. E o camarada falou: ó, Deus está me mostrando que você já tentou suicidar várias vezes. Falso profeta. Irmãos, tem, pastor Josué? Tem gente aí que está de cabelo arrepiado, principalmente o André Belisário, está de cabelo arrepiado, né, André? Eu também não estou longe não, né? Tem gente aí com o cabelo, mas é verdade, irmão, é verdade, Cristiano. Está cheio por aí de falsos profetas. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. É aquilo que eu sempre digo: essa é a verdadeira profecia, é a Bíblia Sagrada, é a profecia. Você lê e Deus fala com você através da sua palavra, irmão. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você lê a palavra e Deus fala com você através da sua palavra. Quantas vezes Deus já falou comigo através da palavra? Quantas vezes Deus já falou com a irmã Valdete através da palavra? Está angustiada, está precisando de uma palavra de Deus? Senhor, fala comigo. E vai lá e lê um trecho da palavra e Deus fala. Irmãos, através da palavra, irmãos, essa aqui é a profecia que sai direto da boca de Deus. Deus fala, e aquilo que Ele diz aqui não volta vazio, não volta atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, então temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Deus me levou para outro lado aqui. Então temos que tomar cuidado. Então, olha, irmãos, temos que tomar cuidado. E nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Quem acredita que nós estamos vivendo os últimos dias? Eu acredito. Estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Irmãos, e só vai subir com Jesus aquela igreja santa, imaculada, sem rugas, aquela igreja que vive uma vida de santificação, aquela igreja que não tem compromisso com o homem, não tem compromisso com a mulher, tem um compromisso com Deus. É essa igreja que Jesus vai levar consigo, é essa igreja que Jesus vai arrebatar. Irmãos, então é isso que Jesus está dizendo através dos dois alicerces. O alicerce que foi construído sobre a areia e o alicerce que foi construído sobre a rocha. Irmãos, aquela casa que estava edificada sobre a rocha, um alicerce profundo, enfim, fincado lá na rocha. A Bíblia diz que veio o vendaval, veio a tempestade,
veio as correntezas e aquela casa continuou firme na presença de Deus. Por quê? Porque ela estava alicerçada sobre a rocha. E quem é a nossa rocha? Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, a minha fé está alicerçada nele. É nele que a minha fé precisa estar alicerçada. Não é no Sebastião, no Joaquim, no Antônio, no Espafrodito. Não, a minha fé, ela tem que estar alicerçada em Jesus. É Jesus que é o autor e o consumador da minha fé. É Jesus que morreu por mim lá na cruz do Calvário. É Jesus que deu a sua vida por mim. É Jesus quem disse: sem mim nada podeis fazer. É Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Jesus. É Jesus que disse isso. Então, irmãos, quando a minha vida está alicerçada na rocha, que é Jesus, pode vir a tempestade, pode vir a falsidade, pode vir o problema, podem vir as acusações, pode vir sei lá, um monte de coisa aí, as falsidades, né? Pode vir o que for. Irmãos, eu estou firmado na rocha. Eu estou firmado na rocha. Bate em mim, mas não me derruba, né? Pode até me atingir, mas não me derruba, porque eu estou firmado na presença de Deus. Irmãos, firmado na palavra. Estou firmado na palavra, o que é importante também. Irmãos, é isso. Então nós precisamos estar firmados na rocha. Nós precisamos estar alicerçados na rocha. Vocês viram aqui o que o próprio Jesus disse? E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A partir do momento em que você estiver alicerçado sobre a rocha, Deus vai te abençoar. A partir do momento em que você estiver alicerçado na rocha, pode vir luta, pode vir problema, pode vir dificuldade, podem vir pedrada, né? Pode vir o que for. Você estará sempre firme na presença do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome. Quem aqui já levou pedrada? Levanta a mão. É pedrada, eu não estou falando pedra não. É no sentido aqui figurado. Quem aqui já levou pedrada? Eu já levei um monte. Um monte. Já, irmã Gessi, também? Muitas, né? Mas caiu ou não? A pedrada derrubou a senhora? Não. Não derrubou. Irmã Alba, já levou pedrada, irmã Alba? Mas ela derrubou a senhora? Jamais. Jamais. Então, irmãos, a pedrada Estevão, né? Quantas pedradas Estevão levou? O primeiro diácono da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, quantas pedradas, ele levou pedrada mesmo, né? Foi pedrada mesmo, não foi igual nós estamos falando aqui não, e não derrubou ele não, ele morreu, mas ele morreu ali firme na presença de Deus, firme na presença de Deus. Então, irmãos, todos nós levamos pedradas, somos caluniados, muitas vezes somos mal entendidos, muitas vezes somos mal interpretados. É verdade ou não é? Muitas vezes as pessoas não nos entendem. Eu estou aqui englobando todos nós, e aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo pela internet, e depois vão nos assistir na televisão também. Quantas vezes nós levamos pedradas, mas essas pedradas elas não nos derrubam. Quantas vezes as ondas vieram, ondas e vendavais bravios para nos derrubar,
mas não nos derrubaram, porque nós estamos firmados na rocha. Estamos firmados na rocha, e enquanto nós estivermos firmados na rocha, nós continuaremos em pé na presença de Deus. Aleluia. Eu estava esses dias atrás conversando sobre aqueles furacões que deu lá nos Estados Unidos, né? Aqueles furacões, o Irma, depois teve o outro lá, Catarina, depois teve um monte de furacão, e a gente assistindo pela televisão. Vocês prestaram atenção ou não? Assistindo pela televisão lá, aquelas palmeiras, né? Aqueles coqueiros. Irmãos, o coqueiro, ele faz assim, ó, vai até perto do chão, mas ele volta no lugar de novo. É ou não é? Eles vão assim, mas voltam no lugar de novo. Irmãos, a raiz dele é profunda, muito profunda, e o vento, mesmo o vento do furacão, não consegue quase derrubar uma palmeira, um coqueiro, alguma coisa assim. Por quê? Porque a estrutura dele é muito forte. Ele vai até no chão, é igual o bambu, né? Vai até no chão, mas não quebra, ele volta. Irmãos, assim é o servo de Deus. Às vezes ele vai pendendo, quase que ele cai, mas dali a pouco ele volta de novo para o lugar dele, né? Para o lugar certo. Assim é o verdadeiro servo de Deus. Amém? E para a gente terminar, olha o que Jesus fala aqui, ó. O que construiu sobre a areia é aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, não pratica. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Irmãos, a casa construída sobre a areia representa, irmãos, aquelas pessoas que se apoiam naquilo que é movediço, a pessoa que se apoia naquilo que é instável, a pessoa se apoia naquilo que é inseguro, a pessoa ela se apoia em cima daquilo que é destrutível, ela se apoia naquilo que não resiste ao tempo. Irmãos amados, a areia, ela significa aquela pessoa que está alicerçada sobre a imundície dos pensamentos, as obras mortas da carne. Irmãos, esse vem o vento e derruba. Por quê? Porque ele não está alicerçado sobre aquilo que é firme, ele está alicerçado sobre as ilusões do mundo, né? As ilusões do mundo, ele se entregou às ilusões do mundo, ele se entregou às paixões do mundo, ele se entregou àquilo que o mundo oferece. Ele construiu a sua casa sobre aquilo que não é eterno, ele construiu a sua casa sobre aquilo que não é verdadeiro, ele construiu a sua casa sobre aquilo que é falso. Esse, irmãos, o vento vem e derruba, porque ele está firmado em cima de uma areia movediça. Vem o vento e derruba, e ele cai. E a Bíblia diz que é grande a sua ruína. Quem é o que construiu a sua casa sobre a areia? É aquele que ouve a palavra de Deus e não obedece, não pratica. A palavra entra por um ouvido, né, Denise? E sai pelo outro. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Tem gente assim? Lógico que tem. Tem pessoa que, quando terminar o culto aqui agora, a hora que a gente terminar o culto e estiver indo embora, pergunta para ele sobre o que o pastor Josué pregou essa noite. Ele já não sabe. Sobre o que o pastor pregou? Não sei.
Quer dizer, não prestou atenção, a palavra não entrou, a palavra não entrou na mente, não foi para o coração, para causar transformação. Ó, poeta, viu? Estou virando poeta, viu, pastor Nelson? Olha que bênção, né? Então, aquele que ouve, aquele que não ouve, é semelhante ao que construiu a casa sobre a areia, sobre a rocha. O texto está dizendo aqui, para eu terminar, né? Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que é louco, homem que, como que a gente pode dizer aqui, aquele que não tem uma sã consciência, né? É comparado a uma pessoa louca, vamos dizer assim, um insensato. Então, eu compará-lo-ei ao homem insensato ou louco, que edificou a casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus o discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas.